Esse youtuber mostrou que o Brasil não é só luxo. Existe um outro lado, onde a luta é diária e a dignidade ainda é um sonho. Chegaram a passar fome? Muita. Tem vezes que não tinha nada pra nós comer era macaxeira com aquele capim santo, não tem? A mulher que se emociona é Sônia. E não sabe a idade. Você tem quantos anos? Não sei. Não sabe? Hoje, você vai conhecer uma história real. Uma história que não é fácil de ouvir, mas que precisa ser contada. No interior do Pará, em uma cidade chamada Breu Branco, vive uma família que enfrenta diariamente a dura realidade da pobreza extrema. Entre tantas histórias invisíveis, existe uma que chama a atenção pela força, pela resistência e, principalmente, pelo amor. O nome dela é Sônia. Sônia é uma mulher simples, de poucas palavras, de olhar tímido, mas que carrega dentro de si uma responsabilidade enorme. Ela vive em um pequeno barraco, junto com o marido, os filhos e o pai. Uma casa que, à primeira vista, já revela muito sobre a vida dessa família. As paredes são frágeis, parte de madeira, parte de alvenaria improvisada, e o telhado cheio de falhas. Quando o vento sopra forte, tudo treme. Quando a chuva chega, o medo também entra junto, porque ali dentro não existe proteção suficiente. E mesmo assim, é ali que eles vivem. É ali que eles tentam sobreviver, todos os dias. Sônia tem 32 anos, mas quando você conversa com ela, percebe que existe algo diferente. Ela tem dificuldades para se expressar, não sabe lidar com dinheiro, e em alguns momentos nem consegue dizer com certeza a própria idade. Essas limitações não são por acaso. Elas são resultado de uma vida inteira sem acesso ao básico, educação. Sônia nunca foi à escola. Nunca teve a oportunidade de aprender a ler, a escrever, a entender o mundo da forma como muitos de nós aprendemos desde cedo. E o motivo disso começa lá atrás, na infância. Uma infância que praticamente não existiu. Infância marcada pela dor. Sônia tinha apenas 10 anos de idade quando a vida dela mudou completamente. Foi nesse momento que a mãe foi embora e não voltou mais. De um dia para o outro, a menina virou responsável por uma casa inteira, sem preparo, sem escolha, sem apoio. Ela passou a cuidar dos irmãos e também do pai, enquanto outras crianças estavam brincando, estudando, vivendo a infância. Sônia já enfrentava uma rotina pesada. Cozinhava, limpava, organizava e fazia tudo o que estivesse ao seu alcance para manter a família de pé. Ela mesma conta, de forma simples, quase sem perceber o peso da própria história. Eu cuidava deles, porque não tinha quem cuidasse. Uma frase curta, mas que carrega uma vida inteira de renúncias. Sem escola, sem orientação, sem oportunidades. Sônia cresceu aprendendo apenas uma coisa: cuidar dos outros antes de cuidar de si mesma. E esse padrão continuou ao longo dos anos. A vida adulta e a repetição do ciclo. O tempo passou. Sônia cresceu, formou sua própria família. Hoje ela é mãe de 3 crianças pequenas. Mas mesmo agora, a realidade ainda é marcada pela dificuldade. O marido, Adriano, trabalha como ajudante de pedreiro. Mas o trabalho não é fixo. São apenas bicos quando aparecem. E isso significa uma coisa muito dura. Não existe garantia de renda. Tem dias em que entra dinheiro, tem dias em que não entra nada. E quando não entra, a preocupação começa. Porque a comida depende disso. Muitas vezes, a família precisa contar com a ajuda de vizinhos. Pessoas que, mesmo com pouco, ainda encontram um jeito de dividir. E assim, eles vão sobrevivendo. Um dia de cada vez. Sem segurança, sem estabilidade, sem saber como será o amanhã. A casa, um reflexo da realidade. A casa onde vivem não é apenas simples. Ela representa a vulnerabilidade em que estão inseridos. O espaço é pequeno, a estrutura é frágil e não oferece condições adequadas para uma família, muito menos para alguém doente. O telhado, cheio de buracos, não segura a chuva. E quando chove forte, a rotina vira um caos. Água caindo dentro de casa, roupas molhando, colchões encharcando,
As crianças precisam ser movidas de um lado para o outro, tentando escapar dos pingos que caem sem parar. Não existe descanso nesses momentos. Só preocupação, só improviso, só resistência, introdução ao pai. Mas entre todas as dificuldades que essa família enfrenta, existe uma situação que exige ainda mais esforço, ainda mais dedicação. O cuidado com seu Antônio, o pai de Sônia. Um homem de 60 anos que hoje depende completamente dela. Mas essa parte da história merece ser contada com calma, porque é aí que a gente entende de verdade a dimensão do amor dessa mulher. A vida de Sônia sempre foi marcada pelo cuidado com os outros. Mas tudo ficou ainda mais difícil. Há 2 anos, foi quando seu Antônio, seu pai, sofreu um AVC. Desde então, nada mais foi como antes. Ele perdeu a mobilidade e passou a depender de uma cadeira de rodas. Mas não é só isso. Ele também precisa de ajuda para quase tudo. E a Sônia, quem está ali todos os dias, sem falhar, sem descanso. Ela acorda cedo, organiza a casa, cuida dos filhos e logo começa a rotina com o pai. Dá banho, troca roupas, prepara a comida e muitas vezes precisa alimentar ele. Tudo com paciência, tudo com cuidado. Mesmo sem ter recebido preparo, mesmo sem nunca ter aprendido como fazer. Ela aprendeu na prática, na necessidade, na urgência. Quando perguntam por que ela faz tudo isso, a resposta vem simples. Ele cuidou de mim, agora sou eu que cuido dele. Não é obrigação, é amor. Mas existe um detalhe que torna essa rotina ainda mais difícil. A casa não tem banheiro, e isso muda tudo. Para que o pai possa fazer suas necessidades, Sônia precisa levá-lo até o quintal. Ela usa uma cadeira adaptada, com um balde. Ali, ele faz o que precisa. E depois, ela quem limpa tudo. Sozinha, sem estrutura, sem dignidade. É uma cena dura, mas que se repete todos os dias. E mesmo assim, Sônia não reclama. Ela apenas faz. Porque para ela, desistir nunca foi uma opção. A vida dessa família segue um dia de cada vez. Com dificuldades, com incertezas e muitas vezes com fome. Há dias em que o alimento é pouco e em outros simplesmente não tem. Nesses momentos, a esperança vem da solidariedade, de vizinhos, de pessoas simples que ajudam como podem. Mas mesmo com toda essa luta, Sônia nunca deixou de cuidar, nunca deixou de estar presente. Até que um dia, algo diferente acontece. Uma visita chega até a casa dela, uma ajuda que ela já não acreditava mais que viria. Quando vê as doações chegando, alimentos, produtos, apoio, Sônia se emociona e não consegue conter as lágrimas, porque naquele momento ela não está recebendo só comida, ela está recebendo atenção. Está sendo vista, está sendo lembrada, algo que por muito tempo parecia não existir. Mas a história não termina aqui. Ainda existe um grande desafio, a falta de um banheiro digno. Um detalhe que para muitos é simples, mas que para essa família pode mudar tudo. Pode trazer mais conforto, mais respeito, mais dignidade para seu Antônio. E também aliviar um pouco o peso que Sônia carrega todos os dias. Porque no meio de tanta dificuldade, existe algo que nunca faltou ali. O amor, um amor silencioso, forte e resistente. E talvez, se mais pessoas olharem para histórias como essa, a realidade possa começar a mudar. Porque ninguém deveria viver assim. E ninguém deveria cuidar de quem ama, sem um mínimo de dignidade.